Bem, Piperno, eu quero muito te ouvir, porque aqui todas as visões têm espaço. Boa tarde, Paulo Matias, boa tarde aos colegas. Antes de tudo, eu vou fazer um esclarecimento ao nosso amigo Pilhado, alguém que é meu parceiro de muitos programas esportivos, alguém, aliás, com quem eu tenho uma excelente relação. E aí, Pilhado, vou ler para você, então, receber aqui um trecho da lei eleitoral, até para tirar a dúvida sobre o seu canal. Questão, abri isso aqui exatamente por conta do seu canal. Lendo aqui um trecho aqui da lei eleitoral e tal. E aí que no seu artigo 45 diz que encerrado o prazo para realização de convenções, a partir disso, isso falando em rádio e televisão, né? Em sua programação normal e o seu noticiário é vedado. Ou seja, enfim, é proibido. Aí tem aqui uma série de coisas e também fala exatamente na questão de você, não estou dizendo que você tenha feito isso, estou tentando te mostrar por que provavelmente a outra coligação fez um pedido de direito de resposta. Então, fala aqui que é vedado, por exemplo, você, na questão de opiniões, privilegiar um dos lados. Então, em tese, segundo está aqui, ó, a lei eleitoral, o trecho aqui, eu não vou ler esse trecho todo aqui porque é muito longo, mas a lei eleitoral diz que, enfim, é aquela coisa, se você ouvir um candidato, você tem que ouvir o outro, como aqui acontece, e a gente tem que reconhecer que, por exemplo, foi aberto espaço para o Lula e ele não veio, então, mas o espaço estava aberto, inclusive, eu me lembro até das datas aí, das sabatinas de primeiro turno. O Bolsonaro veio, outros candidatos vieram e ele não. Em relação a tudo isso que foi dito aqui, eu não vou entrar na consideração de que, vamos acordar numa ditadura, vamos acordar isso, vamos acordar numa nova, enfim, Venezuela, até porque muitos daqueles que, enfim, nesses últimos dias têm dito isso, não tem muito lugar de fala quando o assunto é democracia, porque, afinal de contas, eles jamais estiveram nas grandes lutas por restabelecimento da democracia nesse país e depois, inclusive, alguns mais novos, eles se alinharam exatamente àqueles que acabaram sequestrando liberdades e, de certa forma, inclusive, estuprando nossas liberdades. Agora, eu ontem aqui, eu cheguei a chamar a atenção para um texto do doutor Walter Maerovitch, inclusive lá fora, fui até conversando sobre isso com o Serrão. O doutor fazia essas advertências em relação, inclusive, ao excessivo poder do TSE. E que tem, sim, sabe-se lá de onde, ampliado, inclusive, lá, o povo do TSE tem, de fato, ampliado seus tentáculos. E isso eu também já disse aqui algumas vezes. E eu, por exemplo, eu não sei até agora como se aplicam, por exemplo, algumas dosimetrias. Então você tem direito à reparação de 10 minutos, de 50 inserções no horário do osso. Então, quais são as métricas para isso? Eu gostaria de saber. Da mesma forma que outro dia deram aí 160 e tantos comerciais para o Lula na campanha do Bolsonaro, ontem também foi anunciado que Bolsonaro teria lá alguns comerciais na campanha do Lula por conta do vídeo lá do canibalismo. E ontem uma outra ministra falou que o Lula já não tem mais direito a nada. Então, a gente também tem que entender melhor como funciona esse zigue-zague do TSE. Sobre o que o Juca Kfouri disse, eu respeito demais toda a história do Juca. O Juca foi, sim, alguém muito importante, não só no episódio da democracia corintiana, mas em muitos outros momentos da luta pela manutenção das liberdades democráticas aqui no Brasil. E eu acho não, tenho convicção de que o Juca peca principalmente por dois motivos nesse texto. Acho que há por parte dele um desconhecimento em relação às medidas judiciais e há, sobretudo, um erro ao equiparar a Jovem Pan a esse pastor André Valadão, que gravou um vídeo insinuando de que ele tinha sido calado pelo TSE, sendo que, e sobre isso, o TSE se manifestou. O TSE que em momento algum ainda se pronunciou sobre isso. É como se ele tivesse o poder da premonição. Olha, eu já estou aqui me adiantando num pedido de desculpas porque eu vou ser punido. Quer dizer, então não dá para equiparar
a Jovem Pan a esse tipo de picaretagem. A Jovem Pan tem 80 anos, é uma empresa séria e é uma empresa que tem que passar muito longe dessas falsas semelhanças com esse tipo de personagem.